A meta, né, que o seu paciente irá desenvolver com você, ela precisa estar alinhada ao estilo de vida desse paciente. Muitas vezes, né, e eu vi já casos assim de alguns colegas e alunos, né, que chegaram até mim, com a seguinte, né, com o seguinte pensamento, dizendo que o paciente chega na frente deles e eles estabelecem a meta e eles dão a meta para o paciente, ele tem que ir para casa para o paciente cumprir. No meu entendimento, né, eu vejo que a meta, ela precisa estar alinhada com aquilo que o paciente deseja, sim, com o número que ele te fala, com os parâmetros, enfim, que ele te fala, mas ela precisa estar alinhada com o estilo de vida, com o desejo de mudança e também com os ganhos secundários que ele vai ter se ele atingir essa meta e até mesmo se ele não atingir. Porque o que acontece? Muitas pessoas chegam até a gente dizendo que querem uma transformação, né? Só que no meio do caminho, às vezes elas desistem, porque elas entendem, né, quais são os ganhos ou aquilo que ela perde, né, se ela também atingir aquele resultado. Então, toda meta, ela precisa estar alinhada com o estilo de vida do teu paciente, com o desejo de mudança dele e com os ganhos e com as perdas secundárias que ele pode ter, né, se ele atingir essa meta. Então, a gente tem que ter sempre bem claro qual que é o objetivo, né, dele traçar essa meta junto com você. O porquê que aquilo ali é importante. Quando as pessoas têm um grande motivador, quando elas têm um grande porquê, elas acabam fazendo aquilo que precisa ser feito. Né? Você começa a entender as questões relacionadas aos valores, aquilo que realmente é importante, né, para que ela chegue aonde ela quer chegar. Né? Então, a gente sempre pergunta lá no início do nosso atendimento o que ele vai ganhar se ele atingir essa meta. O que você ganha se você atingir a sua meta? Agora também a gente tem que perguntar, né, o que ele perde se ele atingir essa meta. Né? Às vezes um emagrecimento você vai perder roupa, mas também você vai perder talvez a confiança do seu marido, que vai ficar com ciúme de você, enfim. Né? Então a gente tem que procurar, né, no decorrer do nosso atendimento, investigar tudo isso. O que ele vai ganhar e o que ele vai perder. Também, assim, ó, no primeiro atendimento, eu gosto muito de fazer com que a pessoa se imagine atingindo esse objetivo, né? Porque quando você pergunta para ela assim, como que você se imagina, como que você se vê daqui a 3 meses, quando você atingir essa meta que você acabou de falar, que é aqui o seu objetivo? Quem estará próximo de você? O que as pessoas vão falar para você? Aonde que você vai estar? Né, quando acontecer essa meta, quando você realizar isso, né? Quais são os comportamentos que você vai ter inserido na sua vida, né, que comprovam que realmente essa meta agora será sustentável. Né? Então, você tem que começar a fazer perguntas que levem a essa reflexão, né, para a gente começar a entender o que tem por trás da meta dela. Você pode perguntar quais são as pessoas que irão ficar felizes se ela atingir a meta e quem, de repente, poderá não ficar feliz se ela atingir essa meta. O que as pessoas que você mais ama irão falar para você se você atingir essa meta que você está traçando aqui comigo hoje. Aí você já vê também quem são os possíveis apoiadores dessa pessoa. Então, isso acaba fazendo bastante diferença. Também, né, já no comecinho, já logo no primeiro atendimento, você pode perguntar para ela quais são as desculpas que ela está se dando todos os dias que fez com que ela até hoje não atingisse essa meta. Por que até hoje ela não chegou nesse resultado? O que está fazendo? O que ela está fazendo? Ou que ela pensa, ou que ela sente, enfim, que não ajuda ela a atingir essa meta. Então, ali a gente já começa a identificar os padrões de pensamento, de comportamento, as crenças dessa pessoa. Então, é muito interessante, né, você começar a treinar esse tipo de pergunta para o seu paciente. Uma outra pergunta muito interessante também
você perguntar o que vai mudar na vida dela se ela atingir esse objetivo, se ela atingir essa meta. Né? Porque, de repente, ao você fazer essa pergunta, ela percebe que talvez muita coisa mude e talvez essa mudança que ela observa nesse exato momento pode ser que não gere aí uma sensação de conforto para ela, né? Então você tem que entender quais são as mudanças que poderiam acontecer na vida dela. Você tem que perguntar. Quanto mais você perguntar, melhor vai ser o teu acompanhamento e com muito mais resultado. Uma outra pergunta que também é bem interessante, né, para a gente entender aí o pensamento, né, do nosso paciente, é perguntar para ele quais são os motivos que levariam ele a não fazer aquilo que deveria ser feito. Né? Se ele está te contratando, se ele está, né, interessado, motivado para fazer um treinamento, para fazer um acompanhamento com você, quais são os motivos que levariam ele a não fazer? Aqui, quando você faz uma pergunta nesse sentido, você pode obter respostas voltadas, né, ao comportamento dele, mas também voltadas à expectativa que ele tem no teu acompanhamento. E também está muito relacionado ao perfil comportamental, por isso que é muito importante você estudar o perfil comportamental. Porque algumas pessoas, elas querem motivação externa, porque elas não conseguem ter motivação interna. Elas não conseguem entender qual é o grande porquê, qual é o grande motivador da vida dela, para fazer com que ela faça o que precisa ser feito. Então, ela vai dizer para você, talvez, que ela precisa que você mande mensagem todos os dias para ela, que todos os dias você precisa estar presente na vida dela para lembrar da meta dela. Ou ela vai dizer para você que ela precisa de um passo a passo, que ela precisa de cobrança, que ela precisa ver a evolução, ela precisa que você faça os indicadores, né? Ou de repente ela pode falar para você que ela pode desistir dessa meta porque alguém pode sabotá-la, porque a força de vontade dela é finita, acaba muito rápido, né? Então, quando você pergunta quais são os motivos que levariam ela a não fazer aquilo que deve ser feito, né, ou a não atingir essa meta, você consegue pegar aí uma percepção muito mais ampla do mundo dessa pessoa, do estilo de vida dela, daquilo que ela pensa, daquilo que ela sente, né? Perguntar também assim, você está preparado para fazer aquilo que precisa ser feito? Você está preparado para as mudanças? Você está disposto a mudar o teu estilo de vida? Você está disposto a inserir hábitos, né, na sua vida que levem a um bom resultado? Né? Você é uma pessoa que vai fazer aquilo que precisa ser feito sem medir esforços para chegar na sua meta? Né? Importantíssimo isso para você averiguar. E para finalizar, você pode fazer um fechamento, né? Dizendo para ela assim, agora, né, que a gente já conversou sobre as suas expectativas, sobre os seus desejos, sobre as suas metas, a gente já está alinhando aí, né, que agora eu vou traçar o teu plano de acompanhamento, baseado, né, em toda essa nossa conversa. Você vai assumir que realmente você irá se comprometer, que você vai aprender a lidar com as tuas fraquezas, com as tuas frustrações, com os teus sabotadores, enfrentar talvez atritos, né, pensamentos de outras pessoas que podem interferir. Para a resposta, né, sim, não, ver qual é o ajuste que tem. E se ela falar sim, diga que você se compromete totalmente com o resultado dela. Mas se ela falar não, diga também que você se compromete totalmente com o resultado dela. Né? Que se ela fizer aquilo que precisa ser feito, que você vai ser o maior, o primeiro apoiador para que ela atinja o resultado dela. Tem que deixar bem claro, assim, que do 100% do resultado, o teu acompanhamento, a tua força de vontade, as tuas estratégias, o teu monitoramento é só metade do resultado dela. Você pode levá-la até
metade do caminho. Mas se ela não aprender a andar, se ela não tiver força para andar, aí o resultado não chega, né? Então, por isso que a gente precisa entender, né? Tudo isso que se passa com o nosso paciente, conversar e saber ouvir, né? A escutativa é o que faz toda a diferença. E nunca esqueça, a meta é do teu cliente, do teu paciente. A meta nunca pode ser imposta por você, porque a meta tem que fazer sentido para ele. Ele tem que sentir que aquilo ali realmente é o que ele precisa, porque se ele não sentir, ele não vai engajar. Se você impor, ele não vai engajar. Então ele precisa sentir, né? Precisa ver que realmente vai fazer a diferença e aí ele vai fazer.